10 dias e contando. Artigo 8. Aqui está a análise detalhada, comparada e as correlações feitas entre o artigo ID8, História e Culturas Africanas, Afro-Brasileiras e Indígenas nas aulas de Educação Física, relato dos encontros de um projeto de extensão. E a tabela de consenso, com base no conteúdo extraído do PDF. Resumo. O artigo relata a experiência de um projeto de extensão realizado no Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense, UFF, intitulado Educação das Relações Étnico-Raciais, Diálogos e Afetos. O projeto teve como objetivo proporcionar o conhecimento de jogos, danças, brincadeiras de origem e influência africana, afro-brasileira e indígena, bem como parte da riqueza histórica e cultural desses povos, por meio de vivências práticas que promovessem o reconhecimento, a valorização e o respeito da diversidade étnico-racial da sociedade brasileira. Principais pontos do artigo: contexto e justificativa. O projeto surgiu como resposta à necessidade de implementação das leis federais número 10.639 de 2003 e número 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Apesar dos avanços, a efetivação dessas leis ainda enfrenta desafio, como a falta de formação docente e a ausência desses conteúdos nos currículos de educação física e outras licenciaturas. A educação física escolar frequentemente prioriza manifestações culturais de origem europeia e estadunidense, negligenciando saberes africanos, afro-brasileiros e indígenas. Objetivos: proporcionar vivência de jogos, danças, brinquedos e brincadeiras de origem e influência africana, afro-brasileira e indígena. Promover o diálogo sobre a riqueza histórica e cultural desses povos, contribuir para a formação de estudantes e educadores em uma perspectiva intercultural e antirracista. Referencial teórico: motricidade humana. Sérgio, 1996. Enfatiza a capacidade humana de transformação e a vocação para ser mais. Pedagogia dialógica. Freire, 2001, 1988 e 1985. Destaca a afetividade, o diálogo e a transformação social como pilares da educação. Epistemologias do Sul. Santos e Menezes, 2010. Propõe a valorização de saberes subalternizados e a superação de opressões. Metodologia: pesquisa qualitativa com a abordagem baseada no relato de experiência, instrumentos de coleta de dados, diário de campos, registros sistemáticos dos encontros, relatos e depoimentos dos participantes. Análise de dados: se utilizou a técnica do fenômeno situado. Martins Bicudo, que envolve leitura geral dos registros, identificação de unidades de significados, trechos relevantes para a pesquisa. Estrutura dos encontros: 8 encontros quinzenais, abril a julho de 2019. O primeiro encontro do mês: pesquisa, estudo e planejamento das atividades, registro dos estudantes e coordenador do projeto. Segundo encontro do mês: vivência das atividades, aberto à comunidade de estudantes, professores e membros da comunidade externa. 5. Relato dos encontros. O artigo descreve 3 encontros realizados com a comunidade. Primeiro, Cacuriá, dança maranhense de origem afro-brasileira. Roda de conversa inicial, contextualização histórica da cultura Cacuriá, vivência prática, aprendizado dos passos, ritmo e música do Cacuriá, com o uso de caixas do divino, instrumentos típicos. Roda de conversa final, reflexões sobre a ausência de danças populares nos currículos de educação física e a potência do Cacuriá para promover inclusão e alegria. Jogos indígenas Calapá, roda de conversa inicial, apresentação da cultura do Calapá, localização, história, modos de vida.
Vivência prática, experiência de 5 brincadeiras tradicionais: Emusia, Cacau, Atá, Ijá, Toloco, Nyugo. Roda de conversa final, discussão sobre a importância de conhecer a cultura indígena, a viabilidade de trabalhar esses jogos na escola e a necessidade de combater o apagamento histórico dos povos indígenas. 3. Roda de samba, roda de conversa mensal, contextualização histórica do samba e sua relação com a diáspora africana e a resistência negra, vivência prática, aprendizado de passos básicos de samba e a realização de uma roda de samba com instrumentos típicos, pandeira, cavaquinho, reco-reco. Roda de conversa final, reflexões sobre a potência do samba para promover inclusão, alegria e diálogo sobre questões sociais, racismo, machismo e sexismo. Resultado de reflexões, Cacuriá. Os participantes destacaram a alegria e a liberdade proporcionados pela dança. Crítica à educação física escolar tradicional que prioriza esportes excludentes, vôlei, handebol e futebol. Potencial do Cacuriá para promover inclusão, valorização da cultura afro-brasileira. Jogos indígenas Calapaba, descoberta da diversidade cultural indígena e semelhança entre brincadeiras indígenas e não indígenas. Reflexão sobre o apagamento histórico dos povos indígenas e a necessidade de resgatar esses saberes. Viabilidade de trabalhar esses jogos na escola, especialmente na educação física. Roda de samba, alegria e união proporcionadas pela vez, potencial do samba para abordar questões sociais, racismo, machismo e sexismo, importância de incluir o samba nas escolas como forma de valorizar a cultura afro-brasileira e promover diálogos. Considerações finais. O projeto contribui para a formação de estudantes e educadores em uma perspectiva intercultural e antirracista. As vivências práticas proporcionaram reflexões críticas sobre a ausência de saberes africanos, afro-brasileiros e indígenas nos currículos escolares. O projeto fortaleceu a importância da extensão universitária como um espaço de diálogo entre a universidade e a comunidade. Desafios. Falta de informação docente sobre a temática, dificuldade de encontrar referências sobre jogos e brincadeiras indígenas e afro-brasileiras, necessidade de ampliar esses espaços de formação e diálogo. Correlação com a tabela de consenso. Na tabela de consenso, o White 8 recebeu o seguinte score: 3 para interculturalidade e 3 para decolonialidade. Aplique significativamente. Justificativa, com base no PDF. Interculturalidade, score 3. O artigo aplica significativamente a interculturalidade depois. Promove o diálogo entre culturas, os encontros propiciaram um encontro direto entre participantes, estudantes, professores e a comunidade, e manifestações culturais africanas, afro-brasileiras e indígenas. O projeto tem o objetivo de proporcionar o conhecimento de jogos, danças, brinquedos e brincadeiras de origem e influência africana, afro-brasileira e indígena, possibilitando o reconhecimento, a valorização e o respeito da diversidade étnico-racial da sociedade. Valoriza a diversidade cultural. O projeto resgatou e valorizou práticas culturais marginalizadas. Cacuriá, jogos indígenas Calapaba, roda de conversa, destacando a importância histórica e pedagógica. Dialogamos sobre a importância de conhecer a história e cultura indígena, aprender sobre seus jogos, brincadeiras e sobre a dificuldade que temos de encontrar referências sobre o tema. Desconstrói estereótipos. As vivências quebraram visões estereotipadas sobre as culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas, apresentando-as como fonte de resistência, alegria e sabedoria. Conversamos também sobre as situações dos povos indígenas no Brasil, que sofrem constantes ataques aos seus direitos e à própria vida, desde a colonização até os dias atuais. Integração curricular. O projeto não se limitou às atividades pontuais, mas promoveu reflexões críticas sobre a inserção desses saberes no currículo escolar. Destacamos as referências feitas pelas pessoas participantes às possibilidades de trabalhar esses jogos nas aulas de educação física escolar. Decolonialidade, score 3. O artigo aplica significativamente a decolonialidade, pois critica o colonialismo e o racismo estrutural. O projeto denuncia a marginalização histórica das culturas africanas, afro-brasileira e indígena no currículo escolar. Exemplo. O problema não está, portanto, na falta de políticas públicas, tampouco de orientações para implementá-las, mas em um projeto de sociedade que ainda se faz dominante,
Projeto esse que tenta eliminar as diferenças étnico-raciais, folclorizar as marcas culturais, sabedoria, conhecimentos, tecnologias que não de raízes europeias. Propõe rupturas epistemológicas. O projeto desafia o currículo eurocêntrico da educação física, propondo uma abordagem intercultural e antirracista. A educação física escolar e nos cursos de graduação muito frequentemente percebemos a ausência desses conteúdos africanos, afro-brasileiros e indígenas, em detrimento de manifestações da cultura corporal de origens europeias e estadunidenses. Inclui saberes subalternizados. As vivências priorizam práticas culturais marginalizadas. Caculiá, jogos indígenas, roda de samba, em vez de esportes hegemônicos, futebol, vôlei, handebol. Exemplo. Muitas de nossas brincadeiras podem ter origens indígenas, mas desconhecemos não por acaso, e sim por um apagamento histórico. Promove justiça social. O projeto contribui para uma educação antirracista, fortalecendo a identidade cultural dos participantes e promovendo a equidade. Exemplo. A educação para as relações étnico-raciais não se limita aos interesses de grupos específicos, mas representam a construção de relações mais justas para todas as pessoas que fazem parte de uma sociedade plural. Participação ativa da comunidade. Os encontros contaram com a participação de estudantes, professores e membros da comunidade, garantindo diversidade de vozes e perspectivas. Exemplo. Nesses encontros participaram estudantes, professores, professoras de diferentes cursos de graduação e também da rede de ensino básico da região, bem como pessoas da comunidade interessadas na temática abordada. Comparação com o contexto geral da pesquisa. O artigo AD8 faz parte de um corpus de 14 artigos que investigam a aplicação de jogos e práticas corporais indígenas e afro-brasileiros nas aulas de educação física, comparando com outros artigos analisados no estado do C. Diferença em relação a 8-4. O 8-4, score 2 de interculturalidade e 1 de decolonialidade, pois foca na oficina pontuais, sem aprofundamento crítico ou participação da comunidade. O 8-8, por outro lado, aplica significativamente ambos os conceitos, propondo uma abordagem sistemática e participativa, projeto de extensão, vivências, reflexões críticas. Semelhança com o ID6. O ID6 recebeu 3 em ambos os conceitos, pois propõe uma abordagem crítica e transformadora, aulas, visitas e reflexões. O 8-8 também recebeu 3-3, sugerindo que compartilhe uma abordagem decolonial e intercultural com foco na formação de educadores. Contrastes com o ID5, Jesus e Rodrigues. O ID5 recebeu 2 em interculturalidade e 1 em decolonialidade, pois escreve práticas indígenas, mas não propõe uma ruptura epistemológica. O 8-8, por sua vez, vai além da descrição, propondo uma formação crítica e antirracista para educadores. Análise crítica, porque o 8-8 recebeu score 3 em ambos os conceitos. Interculturalidade, pontos positivos, promove o diálogo intercultural por meio de vivências práticas. Valoriza a diversidade cultural, destacando a riqueza das culturas africana, afro-brasileira e indígena. Desconstrói estereótipos, apresentando essas culturas como fonte de resistência e sabedoria. Integração curricular contínua, propondo reflexões críticas sobre a inserção desses saberes no currículo escolar, limitações. Falta de exemplos concretos de aplicação escolar, embora o projeto seja bem estruturado, não há relato de como os participantes aplicaram esses saberes em suas escolas. A abordagem ainda centrada na universidade. O projeto é desenvolvido na Universidade Federal Fluminense, sem a menção de parcerias com escolas básicas. Decolonialidade, score 3.
Pontos positivos: critica o colonialismo e o racismo estrutural denunciando a marginalização das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas. Propõe ruptura epistemológica, desafiando o currículo eurocêntrico da educação física. Inclui saberes subalternizados, priorizando práticas culturais marginalizadas, em vez de esportes hegemônicos. Promove justiça social, contribuindo para uma educação antirracista e fortalecimento da identidade cultural. Participação ativa da comunidade, garantir diversidade de vozes e perspectivas. Limitações: falta de aprofundamento teórico. O artigo não cita atores decoloniais, Aníbal Quijano, Caterina Duarte e Rufino, para fundamentar sua abordagem. A abordagem ainda é limitada à universidade. Embora o projeto seja transformador, não há discussão sobre como ampliar essa perspectiva para as escolas da educação básica. Possíveis lacunas: com base nos scores atribuídos, o Weight 8 apresenta as seguintes lacunas. Falta de relatos de aplicação escolar. O projeto não apresenta exemplos concretos de como os participantes aplicaram esses saberes em suas escolas. Os professores da rede pública relataram a viabilidade de abordar os jovens indígenas em suas escolas, mas não há relatos de como isso foi feito na prática. A abordagem centrada na universidade. O projeto é desenvolvido na universidade, sem menção de parcerias com escolas da educação básica. O projeto foi realizado no Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense, mas não há discussão sobre como levar essa vivência para as escolas da educação básica. Falta de aprofundamento teórico decolonial. O artigo não cita referenciais teóricos decoloniais para fundamentar sua abordagem. O projeto baseia-se na epistemologia do Sul, mas não discute conceitos como colonialidade do poder, Quijano ou epistemicídio, Rufino. Limitação à extensão universitária. O projeto não discute como ampliar essa perspectiva para políticas públicas por formação docente em larga escala. Exemplos de lacuna. O projeto contribui para a formação de estudantes e educadores, mas não há discussão sobre como influenciar políticas educacionais. Recomendações para futuras pesquisas. Se o Weight apresentar lacunas, incluir relatos de aplicação escolar, documentar a experiência dos professores que participaram do projeto aplicando esses saberes. Estabelecer parceria com escolas da educação básica, desenvolver projetos de extensão em parceria com escolas, garantindo a aplicação prática de saberes e formação continuada dos professores. Aprofundar referencial teórico decolonial, incorporar atores decoloniais, Aníbal Quijano, Caterina Duarte, Luiz Rufino, fundamentar a abordagem. Ampliar o impacto para além da universidade, discutir como transformar o projeto em uma política pública para a formação docente e currículo escolar. Conclusão: o artigo ADA, História e Culturas Africanas, Afro-Brasileiras e Indígenas nas aulas de educação física, relato dos encontros de um projeto de extensão, recebeu scores 3 em interculturalidade e 3 em decolonialidade na tabela de conselhos. Sugere o quê? Interculturalidade. O artigo aplica significativamente a interculturalidade, promovendo o diálogo entre culturas, valorizando a diversidade e desconstruindo estereótipos. Decolonialidade, score 3. O artigo aplica significativamente a decolonialidade, criticando o colonialismo, propondo ruptura epistemológica, incluindo saberes subalternizados, promovendo justiça social. Pontos-chave: interculturalidade profunda. O projeto propiciou vivências práticas e reflexões críticas sobre as culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas. Decolonialidade transformadora. O trabalho desafiou o currículo eurocêntrico e promoveu uma formação antirracista para educadores. Impacto pedagógico das vivências fortalece a identidade cultural dos participantes, promover o respeito à diversidade. Próximo passo: disponibilizar, comparar, redigir e finish.